Você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o que fique bem claro. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a influência do clima na produção das principais commodities, notadamente a soja e o milho. O frio dos últimos dias afetou diretamente a produtividade do milho e a seca, antes disso, já havia feito a sua parte. Lá nos Estados Unidos, os produtores estão preocupados porque a perspectiva é de aprofundamento da seca e, consequentemente, a lavoura de soja e de milho lá nos Estados Unidos também deve ser afetada. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o Rafael Mandarino, que é engenheiro agrônomo e que está aqui conosco. Rafael, prazer recebê-lo aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço o convite, Leandro. Muito obrigado. É um prazer estar por aqui conversando com vocês. Também conosco a Vânia Bom, Marques, ela que é editora da Folha AgroSul, mais uma vez conosco. Vânia, prazer novamente recebê-la aqui. Prazer, Leandro, muito prazer. Boa tarde a você, ao Rafael e ao meu colega Márcio do Compre Rural, nós do Comunicagro, junto com o AgroMais. Pois é, e como a Vânia falou, aqui no meu lado direito está aqui o nosso Márcio Perucchi, ele que também é figura constante, sempre abrilhanta aqui o nosso programa. Mais uma vez, Márcio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Você que é editor do portal de conteúdo Compre Rural. Olá, Leandro. Um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês e vamos fazer um ótimo trabalho. Prazer é todo nosso. Deixa eu começar perguntando então para o Rafael. Rafael, a gente olhando, eu acabei de, na introdução, falar a respeito do impacto agora dos últimos dias de frio na lavoura, a seca que já vem prejudicando e a perspectiva aí, e bastante preocupação aí dos produtores dos Estados Unidos em relação à produção dessas commodities lá naquela região, lá no hemisfério norte também. Que perspectivas a gente pode fazer de curto prazo aí para essas duas commodities? A gente que vê aí os preços dispararem nos últimos tempos, vamos dizer assim. perfeito, perfeito. Só complementar aqui, dando boa noite para a Vânia e para o Márcio. Bom, Leandro, o que a gente vê em relação principalmente à commodity do milho agora, né? A gente está entrando num período crítico lá no milho. A partir do dia 10, basicamente, a gente vai ter um momento importante de polinização e, a partir de então, a gente precisa que realmente esse milho possa ter uma condição de chuva acumulada condizente para que ele possa trazer o seu potencial máximo produtivo. O que não é o que está se configurando, né? Basicamente, o que a gente vê é uma perspectiva de que hajam, sim, ainda algumas securas predominantes em algumas regiões produtoras, por exemplo, ao norte de Iowa, algumas regiões de Dakota, e a gente vê que algumas chuvas que tivemos durante esse período não foram suficientes, né, para trazer uma taxa de acúmulo, né, uma média aí de 40 milímetros, 35 milímetros ao longo dos dias subsequentes, para reverter um padrão de secura que a gente teve ao longo de 40, 50 dias em alguma dessas regiões. Então, o cenário realmente ele tende a trazer uma perspectiva de qualidade de lavouras para baixo na próxima semana pelo USDA. Nós estamos aí perante um cenário de quebra, né? Uma grande quebra. Dá para se ter já uma ideia dessa perda que vai ter nas lavouras no Brasil de soja e de milho em números? Olha, Vânia, basicamente a soja ela já está finalizada, né? A gente tem um número da Conab na ordem de 134 milhões de toneladas, são 10 milhões aproximadamente acima do ano passado de produção, mas se esperava uma cultura próximo, beirando 140 milhões de toneladas, né? Ainda tem a contabilizar algumas quebras, né? Algumas perdas, alguns abandonos, né? Para a gente até ter um número final mesmo, são alguns meses ainda, né? Provavelmente ali início de agosto a gente tem uma confirmação desse número, mas nós da GeoResource estávamos acreditando numa lavoura de soja algo próximo de 128, 130 milhões. Fizemos uma revisão recente, está na faixa de 130, 131, em função de aumento de áreas aí detectados pela Conab. Então, uma lavoura que vai estar realmente próximo do 130, 131 na nossa perspectiva. No lado do milho, essa sofreu bastante revisão, várias agências trazendo realmente esses números para baixo, e numa perspectiva aí que a gente tem, nós da GeoResource acreditamos que essa safrinha sofreu bastante
e vai sofrer ainda, trazendo respostas aí de menores produtividade de quebra, até de abandono, colocando esse número total dessa safra de milho em 87 milhões e meio, mais ou menos. Esse é o nosso número atual, tá? Então, há uma perspectiva muito grande disso apertar demais os estoques no final do ano, e o desafio é grande, né? Então, já se fala em importação, já se fala em racionamento, já se fala em realmente um cenário muito apertado e, obviamente, preços bastante expressivos ainda, projetando para cima. Em conversas recentes com alguns pecuaristas, eles usam o confinamento como estratégia na pecuária. E visto os preços de grãos que nós tivemos dobraram praticamente no último ano, eles têm o pasto para utilizar no lugar do grão. Como que fica pro suinicultor, o avicultor, que não tem essa opção? Como é que nós vamos ter, qual é o cenário de grãos, de preços de grãos para o segundo semestre? Márcio, até interessante, porque esse ano foi um ano um tanto quanto complicado, né, na parte de chuvas, né, e o pasto a gente sabe que é acúmulo de forragem, né, então a gente não teve cenários tão favoráveis assim para o lado da pecuária, que seja a pecuária de corte bovina, né, mas a gente teve sim, em função de toda essa pandemia, uma troca, né, que acabou movimentando, no efeito substitutivo, o consumo de carne bovina, que acabou ficando muito caro, por alguns outros fatores que a gente pode comentar também, mas a gente teve uma mudança para esse padrão de consumo, principalmente para aves e suínos, né? E nas aves a gente chegou até ter um incremento bastante interessante na área de ovos, né? Então, na mesa do consumidor acabou chegando muito mais ave, suíno, ovos, do que realmente a carne bovina, né? Então, nessa perspectiva, a gente sabe que os custos estão mais elevados, mas ao mesmo tempo também a gente teve um aumento dos preços nos produtos finais, o que se aperta bastante agora numa ideia de reposição, né? Então tem muito produtor que a gente tem conversado e o produtor está falando que vai diminuir um pouco o pé, realmente o passo que ele está dando no avanço, né, na produção, no fechamento, né, de galpões, na suinocultura mesmo, tentando realmente entender se ele vai conseguir fechar a conta. E aí os produtores que a gente tem conversado também, nosso trabalho é justamente estar com eles, justamente prevendo e fazendo uma gestão de compras e ajudando no melhor fechamento, né? Então, ele vai travar antecipadamente, por exemplo, uma compra, ele vai travar antecipadamente uma venda, vai travar e vai olhar um dólar também, né? Então, isso tudo a gente está acompanhando no nosso radar para fazer essas defesas. Mas o cenário é bastante complexo mesmo. Pois é, mas é exatamente essa volatilidade do dólar que talvez traga a grande insegurança hoje para o produtor. Qual seria talvez o ponto de equilíbrio nesse mecanismo de câmbio aí que você tem muito volátil, quer dizer, muitas vezes suscetível a uma série de outros fatores? O próprio clima, por exemplo, acaba impactando aí na oferta de alguns produtos agropecuários. E, por consequência, também, no nosso caso específico, o dólar acaba afetando efetivamente aí as cotações dos produtos no mercado interno. Qual, na sua opinião, quer dizer, que conselho você daria para o produtor? Qual é o ponto de equilíbrio que ele pode travar efetivamente a compra dos seus insumos? Bom, Leandro, na verdade, esse ponto de equilíbrio ele vai de produtor a produtor, nível de tecnologia a nível de tecnologia e custo de produção diferente, né? Então, a gente tem que estar com o produtor realmente olhando para dentro da porteira dele e entendendo os gargalos de acordo com aquele sistema produtivo para tomar uma decisão e ajudá-lo da melhor forma possível. Mas tem projeções aí de dólar e há um descompasso muito grande em relação ao mercado, né? Projeções de dólar aí ficando na casa dos 5,10, 5,15 e a gente tem algumas consultorias também falando desse dólar aí baixando dos 4,80. A gente imagina que, na verdade, num curto prazo, vamos imaginar aí de repente até um setembro, onde o produtor já vai estar totalmente comprado, principalmente o agricultor, a perspectiva é que a gente ainda continue com esse dólar aí nessa casa dos R$ 5, oscilando aí mais ou menos 10 centavos para cima, 10 centavos para baixo. Essa é a nossa perspectiva do cenário atual, tá? Para frente, realmente, dólar é uma incógnita, depende muito de, principalmente aqui no país, política, né? Então, vamos torcer para que as coisas se ajeitem em Brasília, para que a gente possa realmente defender melhor com o produtor rural. Há muito tempo se fala no Brasil como celeiro do mundo.
Na sua opinião, em que nós precisamos melhorar para que o Brasil seja realmente o celeiro do mundo? Para que a gente avance nessa parte. Vânia, excelente pergunta e eu me sinto muito honrado de estar respondendo essa pergunta para te dizer que a primeira coisa que a gente tem que melhorar é a propaganda. O Brasil é maior do que o que a gente prega lá para fora. O Brasil é melhor do que o que a gente prega, ou pelo menos que a visão que a gente tem lá fora, né? Então, esse é o primeiro ponto que, na minha opinião, a gente tem que mudar, né? Mas, obviamente, existe aí uma perspectiva da gente estar avançando bastante ao longo dos anos na produção, principalmente pensando na ideia de incrementar as produtividades por hectare, né? Avançar realmente nessa ideia de indicadores específicos, quilo de carne por hectare ano, a gente conseguir avançar bastante, quilo de leite, litro de leite produzido, né? Quantas sacas por hectare a gente vai estar produzindo, utilizando tecnologias já que estão aí na praça há anos, por exemplo, como o plantio direto, fazendo justamente a rotação de culturas, utilizando perspectivas até de sustentabilidade na integração lavoura-pecuária-floresta, que realmente é uma pegada bastante interessante, que vem com um fomento muito grande nesse plano safra. Então, se a gente tiver realmente o produtor entendendo que essas tecnologias não são simplesmente por uma pegada de defesa ambiental somente, mas sim numa sustentabilidade nos 3 pilares, econômico, principalmente, na parte social, obviamente que ele vai trazer empregabilidade, né? Ele vai trazer giro de capital também, e a parte ambiental, que ela é preponderante, né? A gente sabe que problemas climáticos, tudo isso está envolvido realmente numa aceleração desenfreada nas emissões aí de carbono equivalente na atmosfera, né? E o Brasil já vem fazendo o seu trabalho com maestria e se propõe ainda mais, né? Esse plano safra ele veio para demonstrar de que o país está pronto para dar um passo maior do que o que tinha se comprometido, né? Então, eu acho que esse plano safra ele veio realmente a calhar aí para a perspectiva de devolver, né, para o mundo uma visão ou pelo menos uma imagem melhor do agronegócio brasileiro. E a gente torce para que todo esse recurso seja exaurido e colocado no campo mesmo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela chegou a falar antes que o Plano Safra ele viria muito mais verde do que os outros e que ela gostaria efetivamente de aprofundar ainda mais essa questão da integração lavoura, do Plano ABC efetivamente, né? Quer dizer, da redução do carbono e a expectativa é de que isso realmente ocorra. E a gente espera que ao adotar essas medidas, o mercado internacional perceba o compromisso que o Brasil tem com essa questão, perceba aquilo que já se faz internamente, que é o que você falou. Falta também a gente divulgar bastante e mostrar aquilo que nosso produtor rural, os nossos pesquisadores, os nossos cientistas fazem no campo para as boas práticas e até mesmo para a preservação ambiental. Márcio. Nós tivemos a irregularidade de chuvas nos últimos 2 anos, que castigou o produtor rural brasileiro. Eu queria se você falasse para a gente se há alguma perspectiva de melhora para o segundo semestre e nos próximos anos, se há essa perspectiva e se há essas análises do clima brasileiro e mundial. Com certeza, Márcio. Perfeita. O cenário é um cenário ainda desafiador, né? A gente tem aí o produtor rural, ele sofreu bastante na questão das colheitas. Uma coisa que acabou compensando é justamente esses preços elevados, né? Então, o produtor conseguiu pelo menos defender ou se capitalizar para que ele possa realmente olhar para frente e tomar uma postura um tanto quanto diferente do que ele estava tomando, principalmente pensando na gestão da sua propriedade, nasquelas glebas, né, naquela forma de estar trabalhando. Então, existem diversas vertentes, mas a gente entende que o produtor vai buscar trabalhar assim agora com um pouco mais de técnica, né, vai trabalhar com um pouco mais de cuidado também, utilizando consultorias, utilizando toda a tecnologia existente. E o cenário realmente é um cenário de estar se configurando novamente para o final do ano, um padrão que a gente já pode falar que talvez um laninha esteja voltando aí, tá? Então, a gente vai ter sim um cenário que pode atrasar plantios aí que são normalmente ali na época de final de outubro, início de novembro, a gente já está com muito das lavouras avançadas, né? Setembro, produtor plantando num pó, a gente sabe que o produtor vai ter que começar a olhar um pouco mais o clima, prestar mais atenção nesses padrões. Existe uma grande diferença entre os padrões atuais, principalmente pensando nos modelos
americanos, canadense e europeu na previsão, né? Por exemplo, utilizando o exemplo dos Estados Unidos, a gente tinha uma chuva na semana passada prevista que acabou movimentando bastante os preços das commodities num padrão americano, que é um modelo gratuito, enquanto que nos outros modelos essa chuva não era tão boa, e realmente acabou que o modelo gratuito ele estava um pouco em descompasso e o restante dos outros modelos estavam mais dentro da previsibilidade. Então, a ideia é que você busque mais informações, esteja mais próximo desses centros de climatologia, que eles têm acesso, né, a todos esses modelos, e não tente só, com aquela ideia do histórico da região, tentar prever ou tentar acertar no momento certo. Então, vamos buscar se informar. O ano passado realmente foi uma grande escola para todo mundo. Uma questão que você falou a respeito do aumento do consumo, por exemplo, dos ovos. A gente sabe que isso, dos ovos de galinha, né? Que isso ocorreu por força, evidentemente, da queda de renda do brasileiro. Ele substituiu a proteína, saiu da carne bovina, como você próprio explicou aqui, muito bem explicado, inclusive, migrou para carne de frango, carne suína de frango, e no fim das contas acabou indo para o consumo de ovos, e atualmente nem talvez ovos ele está conseguindo consumir, porque realmente o preço subiu, e subiu bastante, não para o produtor, subiu lá na gôndola do supermercado. Na medida em que a gente tem aí uma expectativa, como você próprio falou, talvez de escassez da oferta de milho, que serve, junto, claro, naturalmente com a soja, de ração animal, a gente vai ter um impacto também no preço do produto da carne ao produtor, porque não tem como ele não repassar o aumento de custos aí para o consumidor final. E na medida que a gente tem uma perspectiva de menor chuvas daqui para frente, quer dizer, nos próximos meses, a gente está vendo um cenário com muita dificuldade. Como superar essa situação, uma vez que a China, a mim me parece, continua com muito apetite no mercado aí, de commodities agrícolas? Como equilibrar esse consumo? Como fazer com que isso não acabe sendo transferido, no fim das contas, para a inflação, né? O que acaba penalizando sempre a pessoa mais pobre? Claro, claro, claro. Maravilha. Bom, inflação, a gente sabe que ela está subindo, né, numa perspectiva aí na casa dos 6%, e isso é reflexo justamente desse incremento dos preços que a gente teve aí ao longo desses anos de 2019 e 2020. O que eu acho que o produtor, né, ele tem que ficar atento, né, e se preparar e se defender, é justamente nessa perspectiva de que, por exemplo, nessas últimas quedas, né, o produtor, por exemplo, de bovinos, principalmente que ele não está integrado, né, isso depende muito da gestão dele, de que ele possa, por exemplo, próximas chuvas que a gente vai ter, ele possa, por exemplo, trabalhar uma vedação de pasto, ele possa trabalhar uma adubação. A gente conhece muito produtor rural que devolve pouco para o sistema, né? Ele acaba tirando o animal, mas ele acaba adubando pouco, ele corrigindo um pouco o solo, né? Então, a perspectiva é de que se aproveitem as chuvas por menor que ela seja, né? Se ela vier menor realmente, se configurar um padrão climático, aí, alguma anomalia climática para frente, de que ele possa aproveitar essas chuvas para fazer também capineiras, que ele possa estar buscando fazer, de repente, uma ideia de semi-confinamento ao invés de um confinamento, né, que de repente está muito caro, ele não consegue fechar, então ele reduz um pouco, né, pode trabalhar com pasto, pode trabalhar, né, com uma perspectiva mais barata. A gente sabe que o boi brasileiro, ele, como o Márcio mencionou, ele é pasture-based, né, ele é feito principalmente pela parte de pastagem. Nessa ideia, então, a gente tem que cuidar daquilo que realmente acaba barateando o sistema de produção. Aí, no momento que você baratear esse sistema de produção, a gente acaba consumindo uma perspectiva de colocação de peso, né? Tudo bem que o animal vai acabar ficando um pouco mais tardio do que somente soja e milho ali, mas, de repente, faz sentido ele postergar, né, essa finalização desses animais. No cenário, só para complementar aqui, a gente teve um cenário muito apertado, né, da oferta de bezerros também, o que acabou forçando bastante o preço do bezerro nesse último ano, o que jogou o preço geral da cadeia para cima, né? Então, muito produtor, a gente viu nessa estação de monta, também segurando bastante as fêmeas, tentando emprenhar esses animais ao máximo, né? Normalmente ele dava 2 inseminadas e dava um repasse num touro, não pegou, ele mandava para o frigorífico. Ele tentou mais e mais e mais e mais emprenhar esse animal, e ele acabou realmente conseguindo aí segurar mais tempo
a oferta desses animais pós-estação de monta para o frigorífico. A gente acabou vendo isso também acontecer, né? Então, é sazonal, é cíclico, tá? Então, numa ideia de isso ser sazonal, a perspectiva é que agora, numa baixa oferta de pasto, né, umas altas de preço, a gente possa trabalhar com um pouco mais de gestão, tá? E estratégia para o processo. O momento, né, do milho, da soja, do milho, enfim. Mas para que fique bem claro para as pessoas, qual é a posição do Brasil no mercado de milho? O Brasil, ele está se configurando como um dos grandes colocadores de milho, né? Ou pelo menos assim, que a gente vai substituir e complementar essa demanda. Se eu não me engano, a gente está ali entre terceiro, segundo, eu não tenho exatamente o número aqui para te pontuar, porque a gente fica muito travado em soja e pecuária, o milho ele acaba ficando muito no mercado doméstico, né? Mas esse ano é um ano que a gente vai faltar no mercado internacional. Isso eu já te adianto, tá? Então, a gente terá que ser complementado pelos Estados Unidos, provavelmente, é o ator que a gente mais entende que vai complementar essa demanda de milho mundial, né, no nosso local. E o Brasil realmente ele vai ter um desafio muito grande para essa produção de milho, principalmente pensando no milho primeira safra. Há uma redução, se eu não me engano, o milho da primeira safra desse ano foi o menor dos últimos 20 anos, com mais ou menos umas 24 milhões de toneladas colhidas, né? Então, é o menor número para a primeira safra, ou seja, o produtor ele trocou muito pela soja e acabou se pautando muito na ideia da produção do milho safrinha, né? E o milho safrinha acabou tomando realmente esse ano um cenário complicado, né? Ele teve muitos desafios pela frente, né? Então, a gente está vendo aí essas geadas, o que vai ter resposta, né, da perda de produtividade daqui mais ou menos uns 4 ou 5 dias, né? Normalmente leva uma semana para trazer realmente o resultado final dessas quebras, e a gente imagina que para o próximo ano talvez a gente possa ter um incentivo maior para a produção de milho na primeira safra, né? A gente já vê alguns estados tipo Pernambuco sendo incentivados para que possa se produzir um pouco mais, utilizando um pouco mais de tecnologia, que não são estados tradicionalmente de grande expressividade, mas produzindo um pouco mais do que normalmente eles estavam acostumados a produzir por hectare, né? Então, o Brasil tende a se configurar, sim, como um grande ator no cenário do milho, mas a nossa grande expressividade realmente é no cenário da soja, né? Sempre brigando aí pelo primeiro lugar, na parte bovina também, sempre brigando pelo primeiro lugar. Rafael, nós sabemos que algumas regiões do país têm muita pouca chuva, menos do que o normal. E a gente sabe também que a agricultura irrigada, ela há um incremento de produtividade, resistência na questão dos fatores climáticos, só que às vezes esbarra um pouco na sociedade, por conta do impacto que é gerado por essa questão do uso do recurso hídrico. Eu queria que você deixasse bem claro qual que é o seu posicionamento sobre a agricultura irrigada. Legal, legal, legal. Se eu não me engano, a área irrigada que a gente tem por pivô é algo próximo aí de 1,6, 1,8 milhões de hectares, eu não tenho exatamente o dado aqui, mas só para te complementar, assim, numa perspectiva da produção, se eu não me engano, isso representa menos de 2% do que a gente produz, tá? De área mesmo que é utilizada para a produção agropecuária, tá? Então, quando a gente compara isso com outros países, a gente sabe que é 10, 15 vezes mais o que a gente utiliza. O que a gente sabe é que nessa pegada verde, nessa ideia de sustentabilidade que a gente tem sendo preconizada principalmente pelo governo federal, a perspectiva é que também se tenha a utilização de uma irrigação racional, né? Uma ideia de irrigação sustentável. Então, já existem tecnologias que vão estar avaliando toda a parte de capacidade higroscópica, né? O momento ideal, né? Justamente para que não se ultrapasse uma capacidade de campo ali de utilização dessa água, né? Desse recurso tão de tamanho valor. E realmente, assim, na minha opinião, eu acho que o Brasil, à medida que ele vai avançando na ideia de produção, produtividade, só para complementar a pergunta anterior, então nós estamos na terceira posição do milho, tá? Eu confirmei o dado aqui rapidamente. A gente tende a brigar cada vez mais pelos número 1 em todas as commodities aí que a gente já vem fazendo com maestria. Isso, obviamente, acaba necessitando de uma certa competitividade em relação
ao nível tecnológico dos outros países, né? Então, à medida que a gente avança na tecnologia, existem várias outras, mas a irrigação é uma delas também. A gente pode trazer aí produtividades maiores por hectare. Então, na minha visão, a gente deve aumentar, sim, para os próximos 10 anos, potencialmente a área irrigada. É possível, tá? Existem outras, antecipadamente, que eu acredito que poderiam ser utilizadas na maioria das fazendas, mas a gente vai acabar, sim, precisando de algumas áreas estratégicas, principalmente nos maiores zoneamentos, nas melhores localidades de produtividade, complementar, de repente, né, onde tem algum déficit, trabalhar realmente uma pluralidade e uma possibilidade de incremento aí para a gente conseguir realmente se firmar como grande, eu digo celeiro, mas o grande contribuidor da alimentação mundial nos próximos 10 anos. Então, não vejo com maus olhos, desde que com uma certa sustentabilidade. Tecnologia e informação é tudo, e isso é muito importante, porque hoje a agropecuária não vive sem isso. Agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa, foi realmente uma aula aí de como a gente deve se preparar e olhar para o futuro. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Leandro. Obrigado, Vânia. Obrigado, Márcio. Uma excelente noite a todos. Obrigado a você, Vânia. Mais uma vez, muito obrigado pelo prazer aí meu de estar com você. Muito obrigada, Leandro. Prazer é recíproco. Muito obrigada. Obrigada aí, Rafael, e o meu amigo Márcio. Muito obrigada. Mesma coisa, Márcio. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez aí de estar conosco nesse programa. Obrigado, Leandro, Rafael, Vânia. Um abraço a todos. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pela companhia, e a gente se vê. Até mais. Tchau.